Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a paz, a alegria, a abundância, a saúde, a força de Deus entrando na tua vida e na tua família, e que todo mal contra ti, toda inveja, toda obra maligna, toda invocação envolvendo o teu nome, o nome da tua família, toda invocação maligna seja quebrada agora no nome de Jesus Cristo. Eu quebro palavras malditas, decretos malignos. Quebramos em nome de Jesus toda intenção falsa, mentirosa, enganosa, se aproximando de você, que bata em retirada agora. Quebramos completamente toda a influência do mal, tudo aquilo que traz peso espiritual, que traz opressão para dentro da tua casa, para dentro do teu trabalho, que saia em nome de Jesus. Também eu oro, Pai, que nada fique em oculto, que o Senhor revele, que o Senhor mostre o que está em oculto. Tira do caminho, Senhor, dessa pessoa, tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que é mal, que o Senhor possa derramar graça sobre a vida dessa pessoa, que o Senhor possa prosperá-la em seu caminho. Eu oro também pela família, para que a família esteja unida, para que a família esteja no mesmo propósito, para que a família esteja guardada e protegida pelo Senhor. Oro, Senhor, para que Tu renove as forças dos Teus filhos e filhas, dá um novo ânimo, Pai, que essa noite eles possam ter um sono reparador, que eles possam ter descanso na sua alma, que eles possam ter o refrigério que vem do alto, no nome de Jesus. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa cumprir as Tuas promessas na nossa vida e na nossa família. Cremos no Teu plano e queremos viver o plano divino para a nossa vida. O que não for para nós, ó Deus, tira do nosso caminho, mas aquilo que for para nós, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa derramar graça em o nome de Jesus. Meu Deus, apresentamos agora todas as cartas para Ti, apresentamos essa família para Ti e todos os pedidos e detalhes que foram colocados aqui nessa oração. Apresentamos nossas orações específicas, pedindo uma intervenção do Senhor, pedindo um milagre, pedindo, Senhor, que Tu coloque a mão e, como está escrito na Tua palavra, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, Pai. Colocamos tudo diante de Ti, cada carta. Essa carta que eu estou segurando nas minhas mãos, ela representa a carta que cada pessoa está agora também orando junto comigo. Em o nome de Jesus, pedimos as bênçãos do Senhor, pedimos o favor do Senhor e pedimos milagres de toda sorte. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Se você já baixou a sua carta, pode fazer a sua oração específica, certo? Contando em detalhes para Deus o que você precisa de uma bênção, de uma intervenção, de um milagre. E se você não conseguir baixar no meu site, você pega uma folha em branco mesmo e escreve lá carta para Deus e faz a tua oração específica. Não é uma oração por dia, é uma oração que você vai escrever. Então, mesmo que você esteja entrando hoje na campanha, você vai ficar até o fim desse propósito apresentando a mesma carta para Deus, certo? Porque essa é a oração específica e a oração persistente. Então nós estamos praticando essas duas orações. Tire um tempo agora à noite, se você ainda não fez a sua carta para Deus. Como eu disse, ontem ou anteontem, uma pessoa colocou nos comentários, e entenda, não é um julgamento, eu só quero mostrar para você a importância da pessoa usar a fé, certo? Deus honra a fé.
A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Aí uma pessoa colocou no comentário assim, eu não irei fazer a carta, irei apenas orar junto e colocar diante de Deus, porque Deus não precisa disso. Só que eu quero que você entenda uma coisa, a fé, ela nos movimenta, a fé sem obras é morta. Então, se esse é um propósito que todos nós estamos entrando e Deus me direcionou a isso, você tem uma oportunidade de fazer algo pela fé. Então, tire um tempo para fazer a sua carta. Até eu falo para os homens que estão me ouvindo aí também nas orações, faça a sua própria carta. A sua esposa faz a carta dela, você faz a sua carta. Pega uma folha em branco e faz uma carta para Deus. Creia. E se você também fez uma carta por casal, não tem problema. Mas eu aconselho até os homens a fazerem a sua carta para Deus, em nome de Jesus. Amém? Seja específico na sua oração. Vamos ver o mover de Deus. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, tá aí o meu convite para você fazer a sua carta para Deus, ok? Deus me deu uma palavra. Eu quero compartilhar essa palavra com você em Jeremias capítulo 29, verso 11. Esse texto ministrou muito no meu coração, muito. Faz 2 dias que eu estou escorado nesse texto, ainda que eu conheça ele de cor, porque várias vezes declarei ele em pregações, em orações, e está escrito assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Essa palavra está falando que Deus tem planos bons para a nossa vida. Então, não acredite que a circunstância que você está vivendo negativa nesse momento seja o teu fim. Ela pode ser parte do caminho, mas ela não é teu fim. O plano de Deus para o teu futuro é te fazer prosperar. O plano de Deus para você é um futuro melhor, a Bíblia diz. Então, eu preciso ler esse texto e entender que Deus tem um plano bom para mim. Ele tem um futuro melhor para a minha vida. E nesse futuro que Deus tem para a minha vida, eu preciso me render a Deus. Eu preciso me render à palavra de Deus e me render ao propósito, ao que já foi desenhado antes mesmo de eu vir a esse mundo. Você sabe que eu tenho orado ao Senhor, não para viver o meu plano, mas para viver o plano dele. Porque o nosso plano, por melhor que seja, não chega aos pés do plano de Deus para a nossa vida. Ainda que você tenha muitos projetos, ainda que você tenha muitas ideias, ainda que você queira fazer N coisas, nada se compara com o plano que o Eterno tem para a tua vida. A nossa batalha não é contra as circunstâncias que nos rodeiam, mas sim contra uma desordem na nossa mente. Por que uma desordem na mente? Porque quando a pessoa fica muitos anos enfrentando problemas e desafios, ela não espera nada melhor. Ela perde a fé, ela perde a inocência do plano de Deus. Porque ela acredita que a vida dela vai ser só sofrimento. Mas a Bíblia nos diz que esse não é o plano de Deus. Deus não tem planos de fazer você sofrer, de fazer com que a sua velhice seja uma velhice problemática, ou que no teu futuro falte, ou que você tenha perdas no teu futuro. Não. Acredite, os planos de Deus para o teu futuro são planos bons. É que nós podemos estar vivendo os nossos planos e não os planos de Deus. É por isso que precisamos estar em constante oração, pedindo a Deus: Senhor, me mostra o teu plano. Senhor, eu quero andar no teu plano. Eu quero entrar pelas portas que o Senhor tem para mim. Eu quero entrar no caminho que o Senhor tem para mim. Eu quero conhecer as pessoas que o Senhor quer colocar no meu caminho. Não são todos que você conhece que vão permanecer no teu futuro. Não são todos que você conhece que vão permanecer no seu lado. Agora, você tem que entender,
Deus tem planos para o futuro, com você, com a sua família, com as pessoas já preparadas por Ele, pessoas que podem estar hoje no seu presente ou pessoas que vão entrar no seu futuro. Mas creia, quando você obedece a Deus e você consulta a Deus para cada decisão da sua vida, você está entrando cada vez mais dentro do plano de Deus. E um detalhe, você sabia que Deus colocou dentro de você, esse plano também? Então, esse plano que você está querendo conhecer, esse plano também está dentro de você. Aí você diz assim, mas aonde que está esse plano? Você precisa reconhecer esse plano com a ajuda do Espírito Santo. O pecado, ele acabou entenebrecendo o nosso entendimento. E quando Cristo entrou em nossa vida, Cristo ativou o plano dele para nós. O plano dele na nossa vida e no nosso futuro. Então entenda, Deus tem planos de te fazer prosperar. O que significa prosperar aí? Prosperar não está falando apenas de riqueza material e de sucesso. Inclui, mas está falando principalmente sobre todas as outras riquezas, como a riqueza no relacionamento, nas suas emoções, na sua saúde, a riqueza até mesmo de ideias que Deus tem para a sua vida. Ou seja, a prosperidade de Deus não está ligada só a recursos. O financeiro, o dinheiro é um dos recursos. Mas e a riqueza de mente? E a riqueza espiritual? E todas as outras riquezas que existem? A riqueza de uma boa família? A riqueza de uma boa saúde? Então nós temos que começar a ver o que Deus tem para a nossa vida. Deus tem uma riqueza para nós. Agora, eu vou acessar essa riqueza caminhando nos caminhos de Deus. Eu vou acessar. Eu estava num devocional, eu tenho uma vez por semana, eu tenho uma célula caseira em casa, que é uma célula só eu e meus filhos e a minha esposa. Então a gente ali tira um tempo buscando a Deus em oração, a gente tem um tempo de meditação na palavra. E é incrível, eu estava falando para os meus filhos que nesse mundo não existe, existe a influência de Deus e a influência maligna. Não existe uma influência que digamos assim, que ela seja só um pouquinho de um e só um pouquinho do outro. Não. Ou é uma ou é a outra. Só existe a influência maligna ou a influência divina. E claro, a influência humana também existe. Agora, não existe, uma quarta influência. São só essas três. A influência divina, a influência maligna e a influência dos homens. Qualquer outro tipo de influência não existe aqui nesse mundo. Então, assim como o homem é tripartido, existem três influências aqui nessa terra que estão em operação contínua. E para que eu não seja influenciado por uma influência maligna, eu preciso estar com Deus. Aí eu estava explicando para eles, chega um momento na nossa vida que a gente tem que decidir com quem que anda. Ou com Deus, ou com o maligno. Eu espero que você sempre escolha Deus. E essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você escolha a influência de Deus para a sua vida. Então, existem dias que parece que você está caminhando no fogo, mas mesmo assim Deus está trabalhando em nossa vida, quando estamos na direção dele. É por isso que o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, eu posso estar passando por um contratempo, eu posso estar enfrentando um dia mau, mas isso não significa que Deus no fim não vai me dar vitória. Eu tenho que entender que o plano de Deus é me dar vitória no fim. Então, mesmo que eu tenha desafios agora, contratempos, pausas ruins, eu sei que lá no fim, Deus tem um milagre. Deus tem do outro lado a alegria para mim. Do outro lado desse problema, Deus tem o livramento. Do outro lado desse problema, Deus tem algo bom para a minha vida. Confie nos planos de Deus, mesmo que haja dias que não serão tranquilos. Jeremias 29 foi escrito quando o povo de Israel estava no exílio.
da Babilônia. Ou seja, a vida dele estava de cabeça para baixo. E não existia uma esperança, sabe, que as coisas iriam melhorar no futuro. Mas então Deus levanta o profeta Jeremias e diz: vocês têm que crerem que Deus tem planos bons de um futuro melhor para vocês. Olha só, Deus tem os planos de um futuro melhor. É isso. Deus tem os planos de um futuro melhor, planos de fazer vocês prosperar. Deus está orquestrando cada detalhe para o seu bem. Confie no plano divino. Seus planos estão trabalhando a seu favor. Você é parte de algo muito maior que você. Muito maior do que você está vivendo nesse exato momento. Creia, Deus tem coisas que vai revelar para você no seu futuro. Por isso a importância de você caminhar em obediência hoje nas direções que Deus tem. A certeza de que nós vamos entrar nesses planos de prosperidade de Deus e que alguns deles já estamos entrando é a nossa obediência à voz de Deus. Confie na sabedoria de Deus, porque Deus vê o quadro completo. Você vê só uma parte. Eu e você vemos só uma parte. A Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas Deus vê o quadro completo. Então Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo e Ele sabe o porquê de algumas coisas. Ele sabe o porquê que alguns saem, o porquê que alguns entram. Ele sabe o porquê que abriu uma porta para você. Sabe, Deus sabe tudo. Tenha fé que o plano de Deus é maior que os contratempos. E nesse tempo que você está enfrentando, os desafios, Deus está lhe refinando. Deus está lhe refinando para algo maior, Deus está lhe refinando para algo melhor. Confie no plano de Deus. Seu plano é perfeito, seu plano não falha na nossa vida. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje, porque inclusive você pode começar o seu dia com Jeremias 29:11. Sempre acreditando que Deus tem planos melhores para o teu futuro. Já sai de casa cheio de esperança, já sai de casa cheio de fé, acreditando no melhor de Deus. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91 e também quero lhe convidar a conhecer a Academia Quindo Global. Hoje nós tivemos a nossa primeira mesa de conselhos proféticos ao vivo. Foi incrível, foi uma bênção. Eu convido você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, eu quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe agora com o máximo de pessoas. Eu não vou pedir para você compartilhar só com 9. Compartilha com quem você puder agora. Se puder mandar para todos os teus contatos, faça isso. Grupos que você nunca mandou essa oração, manda para eles. As pessoas precisam saber que o plano de Deus para elas é um plano bom. Deus tem um plano bom. Você precisa conhecer esse plano. Por isso você tem que aprender a ouvir a Deus. Porque quando você caminha na direção de Deus, você entra nesse plano. Essa tem sido a minha missão, ensinar as pessoas a ouvir a Deus. Amém? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei.
pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pega agora a sua carta que você fez para Deus e nós vamos entrar em oração, vamos clamar o nome do Senhor. Amém? Crendo que o nosso Deus é um Deus de detalhes, que está orquestrando cada detalhe. Você crê nisso? Diga, eu creio, em nome de Jesus. Deus está orquestrando cada detalhe. Eu creio nisso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti a carta de cada pessoa que está orando junto comigo. Pessoas do Brasil, pessoas que estão nos mais variados países, orando, fazendo esse propósito com fé. Estamos acreditando, hoje estamos no terceiro dia desse propósito e pedimos, ó Deus, uma liberação sobrenatural do Senhor para o futuro. Pedimos, ó Deus, que o Teu plano se desenrole na nossa vida e que possamos viver com intensidade o que o Senhor tem reservado para nós. Derrama da Tua graça, Senhor, derrama do Teu favor, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, toca com Teu poder, toca com Teu favor na vida de cada pessoa, Senhor, que está aqui nesse propósito junto conosco, que está crendo, que está caminhando por fé. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor e oramos, Pai, para que cada detalhe dessa oração específica que eu estou orando, Senhor, venha receber da Tua liberação de poder, de sobrenatural e de milagres. Pedimos um avanço do Senhor, pedimos a graça do Senhor, pedimos o favor do Senhor em o nome de Jesus Cristo. Senhor, desfaz agora toda a amarra espiritual que está impedindo milagres. Toda a resistência do inimigo, eu oro agora para que seja quebrada em nome de Jesus. Aquele que está pedindo por uma cura seja curado. Aquele que está pedindo por um filho, que o filho seja tocado. Aquele que está pedindo pela salvação da família, nós oramos declarando a salvação, que todos vão ter uma experiência com Jesus Cristo. Apresentamos diante de Ti a carta, o pedido de oração específico de cada pessoa, em detalhes. Tu és um Deus de detalhes, Pai, e todos os detalhes que estão aqui nessa carta para Deus, nós cremos que o Senhor é Deus que responde. Colocamos diante de Ti as nossas cartas, colocamos nas Tuas mãos, entregamos ao Senhor nossos pedidos, crendo na resposta do alto. Cremos, Jesus, que o Senhor está ouvindo cada clamor, cada oração. No nome de Jesus declaramos saúde, paz, prosperidade, avanço e o futuro de Deus se cumprindo nessa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que a nossa vida está nas mãos do Mestre. Amém e amém. Glória a Deus. Diga assim comigo, o Deus que me ouve está tocando na minha vida. Glória a Deus, o Deus que nos ouve, o Deus que nós cremos. Amém? Compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te prospere. E amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui, crendo que o plano do Senhor está se cumprindo na nossa vida. Até mais e que Deus os guarde. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que nada impedirá as bênçãos de Deus de chegarem na tua vida. Senhor, nós colocamos o nosso caminho nas tuas mãos e pedimos, dirija os nossos passos, conduza-nos, Pai, segundo o teu propósito e segundo a tua vontade. Livra-nos do mal, livra-nos da cilada de Satanás e de tudo aquilo que pode vir contra nós. Pedimos a tua proteção, pedimos a tua bênção no nome de Jesus e consagramos a ti, Pai, cada carta para Deus
em o nome de Jesus e pedimos, Senhor, que essas orações específicas, que o Senhor possa derramar graça, que o Senhor possa derramar favor, que o Senhor possa abençoar abundantemente cada pessoa que está pedindo. Eu oro por provisão, oro por milagre, por intervenção, por cura, por libertação, por direcionamento, por estratégias divinas, no nome de Jesus Cristo. E toda pessoa, Pai, que está numa situação difícil, que não sabe como que vai sair, como que vai vencer, eu coloco diante de Ti para que o Senhor mostre para essa pessoa uma saída, mostre a luz para ela. No nome de Jesus, Pai, eu oro também para que todo jugo espiritual seja quebrado. Toda pessoa que está cansada, fadigada, toda pessoa que tem lutado incessantemente, eu apresento a vida dela, apresento sua família diante de Ti e eu peço as Tuas bênçãos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. No final, nós fazemos a segunda oração em favor dos nossos pedidos de oração específico. Você já fez aí a sua carta para Deus? Se você quiser baixar diretamente do nosso site, é gratuito, você pode baixar. E se não conseguir baixar, pega uma folha em branco mesmo e faz a sua carta para Deus. Só não esqueça de fazer uma oração específica. Se você está orando para casar com alguém, peça a Deus, Senhor, eu quero casar. Um homem alto, um homem baixo, um homem da minha altura. Eu quero casar com uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tenha valores cristãos, uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra. Você tem que especificar os seus pedidos, entende? Então faça uma oração específica, lembrando que eu recebi uma direção de Deus para fazer esse propósito e Deus me disse: ensine meus filhos a fazerem orações específicas. Você faz parte do povo de Deus. Deus quer que você aprenda a fazer orações específicas. Amém? Então, coloque diante de Deus. Está sendo uma grande bênção esse propósito. Quero pedir a cada pessoa que está entrando agora, já deixa a tua curtida aqui. E se você puder compartilhar com o máximo de pessoas que puder, faça isso. Não se detenha em compartilhar. Amém? Porque tem alguém próximo de você. Deus te colocou aqui por um propósito. E tem alguém próximo de você que está precisando dessa oração. Então mande para essa pessoa. Pode ser um amigo, pode ser patrão, pode ser um colaborador. Enfim, mande para alguém essa oração que Deus tocar no seu coração. Amém? Eu quero trazer uma palavra profética para você hoje. 4 atitudes que podem movimentar as coisas na sua vida. Eu creio que atitudes de fé, atitudes proféticas podem movimentar e muito a nossa vida. Tem coisas que estão travadas porque não estamos colocando todos os ingredientes ali. Então tem milagres que só serão liberados com os ingredientes certos. Então, essas 4 atitudes eu creio que podem movimentar as coisas. E a primeira atitude é: seja rico em generosidade. Em 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim: além disso, irmãos, queremos que vocês conheçam a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, que em meio à grande prova de tribulação, a abundância da sua alegria e a sua profunda pobreza transbordaram em riquezas da sua generosidade. A chave não é o que você tem, mas o que você faz com aquilo que você tem. Essa é a chave. Porque há pessoas que querem tudo de graça. Elas querem receber. Então são bons recebedores, mas são péssimos doadores. Ou seja, a pessoa quer receber toda ajuda, ela quer dinheiro, ela quer oportunidade, ela quer e ela quer muitas coisas, mas ela não ajuda ninguém. Ela não serve ninguém. Se nós queremos que Deus movimente as coisas na nossa vida, precisamos aprender a praticar a liberalidade, a generosidade. Nós podemos praticar a generosidade com alguém próximo de nós, que está precisando de uma ajuda. Às vezes a pessoa não está precisando de uma ajuda financeira, mas ela está precisando de uma dica, ela está precisando de uma instrução, ela está precisando de algo que você tem, que você carrega. E
Eu já me sentei com muitas pessoas. Não é todo mundo que entrega o ouro. Não é todo mundo que senta numa mesa disposto a compartilhar, a contribuir para que outros sejam ajudados. A generosidade precisa ser praticada. Nós precisamos ser generosos dentro da nossa casa. Tem gente que, infelizmente, é como se fosse uma pessoa, sabe, pandura dentro de casa. A pessoa junta dinheiro, mas ela raciona tudo dentro de casa. Eu creio que a generosidade tem que estar dentro da nossa casa. Eu creio em mesa farta. Eu creio que o básico tem que ser suprido. Eu creio que tem que haver investimento dentro de casa, na família, nos filhos, no casamento. É nisso que eu creio. A generosidade movimenta as coisas da nossa vida. Você tem que ser generoso no reino de Deus. Contribua com causas justas. Ajude na igreja que Deus colocou você. Seja um semeador, sabe? Deus tem me mostrado que o caminho que nós precisamos ter na vida é não querer só as coisas, mas aprender a ter um coração generoso. Na última escola de profetas que nós tivemos, nós pedimos à igreja 2 dias para fazer o nosso evento. E quando terminou a escola, eu peguei uma oferta e semeei na igreja, porque o que eu iria pagar de aluguel para um hotel, quando eu faço as minhas escolas no hotel, quando eu viajo, eu posso semear aquele valor que eu iria pagar no hotel, eu vou dar agora para a obra de Deus, para a igreja. Por quê? Porque é assim que eu entendo. Davi disse, eu não posso dar a Deus o que não me custa coisa alguma. Eu não posso dar a Deus o que não me custa coisa alguma. Ou seja, eu usei a estrutura da igreja para fazer a escola e não vou abençoar com nada? Eu não vou ajudar com nada? Não. O que eu iria pagar no hotel, agora eu semeio na obra. Eu aprendi a ser generoso, aprendi a abençoar a vida das pessoas. Eu aprendi a abençoar o reino. Então, eu creio que isso movimenta as coisas na nossa vida. E você que é empreendedor, isso pode movimentar sim a tua vida, ser generoso, ajudar. Até um colaborador teu que está passando por uma situação difícil, vai lá e ajuda, dá uma cesta básica. Ajuda essa pessoa como você pode, de acordo com a disponibilidade que você tem. E você, que não é empreendedor, que tem a sua carteira assinada, você também pode ajudar alguém. Você pode ser generoso com alguém da tua família que tu sabe que está passando por um momento difícil. Às vezes você não tem dinheiro para dar para aquela pessoa, mas você pode indicar ela, ou você pode dar uma ideia para ela. Enfim, nós precisamos praticar a generosidade. Não basta ter, tem que saber o que se faz com aquilo que tem. Nós não podemos deixar de ser generosos. Sabe, antigamente, quando você ia visitar uma casa, uma pessoa, você não saía de lá sem uma alface na mão, sem um saco de laranja. Por quê? Porque as pessoas aprenderam a ser gratas pela visita que receberam. Então eu creio nisso. Se a pessoa vem na nossa casa, dá um cafezinho, pede para alguém lá comprar um pão, senta com essa pessoa, seja generosa com essa visita que veio lhe visitar, que agora está na sua casa. A generosidade, ela movimenta as coisas da nossa vida. A segunda coisa que movimenta muitas coisas da nossa vida, está lá em Mateus capítulo 4, verso 1 e 2. Diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Tempo de oração e jejum. Você sabe a importância disso? De orar, de jejuar, de passar tempo com Deus? Isso movimenta as coisas na sua vida. As 2 últimas semanas eu senti muito forte no meu coração que eu tinha que orar mais, que eu tinha que jejuar mais, que eu precisava
plantar essas sementes na minha vida, porque a oração, sabe, ela não é só um ato de adoração a Deus, ela é uma semente que você está plantando na sua vida. O jejum é uma semente que você está plantando na sua vida. Então, a gente se acomoda com muita facilidade e daqui a pouco se acostuma só a comer e não reserva nenhum tempo de consagração para jejuar, para orar, para, sabe, de alguma maneira você se render a Deus mais, se entregar mais a Deus. Nós ficamos muito preguiçosos. Essa é a verdade. E acabamos deixando esses princípios espirituais de orar mais, de jejuar mais, de se consagrar mais a Deus, de passar mais tempo com Deus, se é isso que vai movimentar a nossa vida. Então eu quero lhe dar um conselho aqui muito prático. Eu quero lhe dar um conselho muito prático e muito poderoso. O meu conselho para você é: entregue-se mais a Deus em jejum, entregue-se mais a Deus em oração, para que as respostas que você precisa, elas cheguem a você. Oração é uma semente, jejum é uma semente. As duas juntas geram milagres na nossa vida. A terceira coisa que movimenta as coisas na nossa vida é estar num ambiente poderoso, estar num ambiente profético. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e essa pessoa disse para mim: tem uma grande diferença de alguns lugares que a gente vai e às vezes tem uma boa palavra, mas é zero o poder do Espírito. E às vezes você vai em outro lugar e não tem muito palavra, mas você sente o poder do Espírito. E daí ele disse: qual é o lugar certo? Aí eu disse para ele: o lugar que tem as duas coisas. O lugar que tem a palavra em abundância e o lugar que tem a presença do Espírito Santo. Porque às vezes, sabe, existe uma abundância de palavra, mas é puro conhecimento, não tem revelação. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós precisamos ter as duas coisas. Nós precisamos de um lugar que tenha a palavra, que se pregue a palavra de Deus, se pregue na essência, sabe? Não é ali uma motivação, é palavra de Deus, é pão de Deus, é palavra viva do céu, e um lugar aonde seja cheio da presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que aonde há o Espírito, aí há liberdade. Você tem que encontrar esse lugar. Aí você diz: puxa, mas está difícil hoje em dia. Mas tem. Peça a Deus para lhe dirigir e o Senhor vai lhe dirigir. E um outro detalhe: esteja em lugares, sabe, aonde há um mover de Deus, um mover sobrenatural. Eu não estou falando de grito, não estou falando de barulho, não, eu estou falando de um lugar que tenha, sabe, uma paixão por Jesus. Um lugar que tenha fogo de Deus, um lugar onde os dons espirituais se manifestam, um lugar onde a palavra é rica, a revelação de Deus na palavra, a transformação se sente no ambiente que é um ambiente profético, é um ambiente propício para uma restauração, para uma libertação, para uma mudança de vida. Você tem que estar nesses ambientes proféticos. E a quarta coisa: conecte-se com pessoas sábias e proféticas. A Bíblia diz que quem anda com sábio é sábio. Você tem andado com tolos ou com sábios? Tem gente que não quer, sabe, estar perto de alguém que é sábio, não quer estar perto de uma pessoa que tem algo de Deus na vida dela e que só o fato de você estar na presença daquela pessoa, você vai crescer, você vai conhecer mais, você vai ter estratégias, você vai ter direções só de caminhar com aquela pessoa. Eu creio que as coisas movimentam na nossa vida quando nós conhecemos algumas pessoas. Então, peça a Deus, para Deus lhe levar a estar perto de pessoas que são sábias, de pessoas que são proféticas, de pessoas que andam no poder de Deus, de pessoas que têm um caráter, que têm uma vida com Deus. Porque eu creio que andar com alguém é analisar também a vida dessa pessoa.
não é só ter aquilo que ela fala, mas ter aquilo que ela vive. Então, eu creio que não tem um preço, sabe? Não tem como a gente colocar um preço de andar com algumas pessoas, porque aquilo tem valor. Não tem um preço, tem um valor, ou seja, é algo muito especial. Você andar com gente que está num outro nível que você andar com pessoas que possam ajudar você a clarear o seu pensamento, a discernir as coisas de uma maneira diferente, você vai crescer. Amém? Eu creio nisso e lhe aconselho, se você quer movimentar as coisas na sua vida, se conecte-se com pessoas sábias e pessoas proféticas. O que é uma pessoa profética? É uma pessoa que acredita que Deus fala, é uma pessoa que tem temor de Deus, é uma pessoa que respeita os sinais de Deus, as direções de Deus, é uma pessoa de oração. Porque o profético e a oração, eles estão tão alinhados, eles estão tão entranhados que não tem como separar uma pessoa profética de um intercessor. Eu acredito que o intercessor, ele é profético. Amém? Então, esteja conectado com pessoas de intercessão, pessoas de oração. Esteja conectado com gente que pode fazer a diferença na sua vida. Amém? Eu fui convidado para almoçar certa feita na casa de uma pessoa. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, havia 13 intercessores naquele almoço. E essa pessoa me apresentou os intercessores, e essa pessoa disse, eu pedi para esses 13 intercessores estarem aqui, justamente para essa conversa que a gente precisa ter, que eu quero conversar com você. Ou seja, a pessoa trouxe 3 pessoas só para interceder por uma conversa. Eu achei isso maravilhoso, porque às vezes, sabe, a gente não entende a dimensão da intercessão, mas levar pessoas para orarem na nossa casa, levar pessoas para orarem na nossa empresa, levar pessoas, sabe, para orarem pelos nossos projetos, eu creio que isso é chave para liberar grandes bênçãos na nossa vida. Por isso eu quero deixar esse conselho para você. Una-se a sábios, a proféticos, a intercessores. Amém? E um detalhe, não é qualquer pessoa, viu? Seja muito chato na associação. Porque não basta, como eu disse, alguém que entrega algo, mas alguém que vive aquilo. Então, procure discernir se a pessoa vive aquilo, porque gente do oba-oba sempre vai ter. Gente do oba-oba, gente, sabe, do barulho sempre vai ter. Mas pessoas que têm uma vida profunda em Deus são poucas. E é essas que você tem que encontrar. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e quero também lhe convidar a conhecer os meus livros. Esses aqui são os meus devocionais, Café com Jesus 2 e Café com Jesus 1. São devocionais com palavras proféticas, uma palavra para cada dia do ano. Inclusive você pode ler mais de um, porque nossos devocionais são atemporais. Esse aqui eu acabei de lançar e já tem gente que leu todo já. Então, são devocionais, é uma palavra para cada dia, são 365 palavras, 365 orações, 365 conselhos, é muita coisa boa aqui. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. E se você não é meu aluno ainda na Academia Quindo Global, você não sabe o que está perdendo. Eu estou entrando ao vivo segunda, terça, quarta e quinta. É claro que não é sempre que eu vou conseguir ter essa rotina, porque às vezes eu tenho eventos, tenho viagem, né? Mas essa semana eu entrei segunda, terça, quarta e quinta ao vivo na academia. Nos 2 primeiros dias, segunda e terça, eu entrei ensinando e, claro, no final eu dei direções. Mas na quarta eu dei direções e hoje também eu entrei ao vivo na academia aqui no Global só para dar conselho, só para dar direção para as pessoas. Foi algo incrível e eu quero convidar você a caminhar com a gente, tá? Você pode ir lá no meu site www.vinicius7.com.br e se tornar aluno da academia aqui no Global. E domingo agora nós vamos ter um grande culto às 9 da manhã e às 18h30 eu vou estar ministrando no culto das 9 da manhã.
certo? E vai ser uma benção. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Essa tem sido a minha entrega todo domingo, estando em São Paulo, estando no Sul, estando em qualquer lugar. Eu tenho domingo ministrado e tem sido uma grande bênção, porque hoje temos pessoas que nos acompanham do Brasil, do exterior, enfim, em muitos lugares, e tem sido uma grande bênção. Amém? Salmos 91, quero declarar agora sobre você. E enquanto eu declaro, eu quero pedir para você compartilhar aí com o maior número de pessoas que você puder. Você que está aqui pela primeira vez, faz a tua carta para Deus, tá? É gratuito para você baixar lá no meu site. E se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faça a sua carta para Deus. Especifique seu pedido, sabe? Peça a Deus para Deus ele direcionar você. Peça para Deus lhe guiar até na sua escrita, na sua oração, e toda oração tem resposta. Amém? É nisso que nós estamos crendo. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar, apresentar a tua vida e tua casa diante de Deus. Senhor, Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. E apresentamos diante de Ti, Pai, a nossa carta. Eu apresento, Senhor, esta carta, representando todas as cartas que foram feitas para Deus. Todas as pessoas que fizeram orações específicas, pedindo pela sua casa, pela sua família, pedindo pelo seu trabalho, pedindo a justiça de Deus, pedindo a cura, pedindo o milagre, pedindo a intervenção. E nós colocamos diante de Ti todos os nossos pedidos. Senhor, as orações específicas que estão sendo feitas aqui. Libera o Teu poder agora. Abre portas, abre os céus, traz favor sobre a vida de todos os homens, mulheres, jovens e crianças que estão orando junto comigo agora, e toque-os com Teu poder doce e amado Espírito Santo. Quebra, Senhor, completamente o jugo espiritual, as amarras na vida dessa pessoa, que ela seja livre, que ela seja liberta, que a mão de Deus seja sobre ela agora. Toque-a com Teu poder, toque-a com Teu favor, Senhor Jesus. Eu oro para que o Senhor desfaça completamente o laço de Satanás. A obra do mal seja cancelada e desfeita. Senhor, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Quebra os laços, os grilhões do inimigo e traga avanço para essa pessoa. Movimenta aquilo que está parado. Eu quero liberar uma palavra profética. Tudo que estiver parado, que se coloque em marcha, que se coloque em movimento. Que essa pessoa, meu Deus, que tem chorado, essa pessoa que tem estado travada por situações que aconteceram na vida dela, Senhor, eu oro pela cura total dela agora, no nome de Jesus, e oro para que haja um romper na vida dessa mulher, na vida desse homem, no nome de Jesus Cristo. E eu te peço, Pai, libera a Tua paz sobre essa casa, libera a Tua paz sobre a vida deste homem, traz as
provisões especiais que essa pessoa está pedindo a Ti, e nós colocamos diante de Ti a vida de todo aquele que está doente, para que seja curado agora. Oramos por cura total, por milagre, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, que a bondade e a misericórdia do Senhor cerquem todos os dias da nossa vida, para que habitemos na casa do Senhor para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Te aguardo amanhã às 6 horas da manhã e não esqueça de compartilhar essa oração. E você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Você viu? Deus sempre fala conosco aqui. Amém? Você é nosso convidado para estar com a gente. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, a força de Deus, a abundância, a fartura, entrando na tua vida e na tua casa. Que a presença gloriosa de Jesus Cristo encha esse lugar. Que a força de Deus venha sobre essa pessoa. E que toda barreira, toda amarra seja quebrada e desfeita no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, livra do mal, livra da inveja, livra dos inimigos. Oramos para que todo tipo de opressão espiritual, de resistência, de oposição que essa pessoa está sofrendo, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Apresentamos todas as nossas cartas para Deus. Esta carta representando cada carta, representando cada oração específica que está sendo feita. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abrir portas, que as janelas do céu estejam abertas sobre esses pedidos. E oramos, Pai, para que sonhos sejam concretizados. Oramos para que projetos sejam liberados. Oramos para que milagres, grandes milagres, aconteçam no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. No final, nós vamos fazer mais uma oração, certo? E você que está aqui pela primeira vez essa oração, você também pode fazer uma carta para Deus. Nessa carta para Deus, você vai especificar os seus pedidos em favor da tua família, em favor dos teus projetos, em favor do teu futuro. Você vai colocar numa carta. Você pode baixar diretamente no meu site, é gratuito, fácil de baixar, mas se você não conseguir, pega uma folha em branco mesmo. Pega uma folha em branco, escreve lá carta para Deus e faz o seu pedido de oração detalhado. E nós estaremos apresentando aqui às 6 da manhã e às 18 horas. Algumas pessoas me perguntaram assim, e se eu não puder no horário, está no horário? Não tem problema, quando você chegar em casa, você faz a oração. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu tenho uma palavra muito forte que Deus me deu para compartilhar com você hoje. Se você notar esses sinais, Deus está preparando algo maravilhoso para você. Esse é o tema de hoje. Porque às vezes as coisas estão movimentando na nossa vida e a gente não sabe o que Deus está fazendo. E por muitas vezes estarmos distraídos, não conseguimos acompanhar os sinais que estão se repetindo como uma voz clara de Deus de que Ele está preparando uma grande bênção. Eu creio que nós enfrentamos temporadas na nossa vida de preparação para vivermos o extraordinário do Senhor. E eu quero compartilhar um pouco dessa palavra com você, porque talvez muitos de vocês estejam, nesse momento, passando por algumas coisas que você não está entendendo. Você já parou assim e começou a pensar, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo aquele outro? Bem, e se isso for uma conversa de Deus? É que nós temos uma forma de conversar uns com os outros, mas Deus tem uma forma muito peculiar de conversar conosco, de revelar algo que Ele está realizando,
algo que representa o trabalhar de Deus na nossa vida. O profeta Elias compreendeu isso muito bem. Quando o ribeiro secou, ele foi redirecionado a uma nova geografia. Ele foi redirecionado a um tempo totalmente novo. Então, entender isso, ter olhos para ver as coisas espirituais, isso é algo que todos nós temos, mas poucos exercitam. E para você começar a se familiarizar com a voz de Deus, você vai ter que mergulhar na forma como Deus se comunica conosco, para que você possa entender o que Ele está fazendo. Em Mateus capítulo 9, versos 16 e 17, diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Para Deus fazer algo novo na minha vida, eu preciso abandonar o que é antigo. Então, as coisas que estão me segurando do passado, elas podem estar impedindo que eu viva algo novo de Deus na minha vida. Se eu quero viver um tempo novo, se eu quero ter uma vida nova, eu preciso abandonar as coisas que me prendem. E não adianta. Quando você está olhando muito para trás, ou você está lamentando as coisas que você perdeu, as portas que se fecharam, as pessoas que te abandonaram, aqueles que te magoaram, e toda a movimentação que houve no seu passado, quando você não consegue se desligar disso, você não consegue viver o novo de Deus. Então, nós temos que entender o que Deus está nos sinalizando. Tudo isso, todas essas movimentações são sinais de Deus, é o vinho velho que você vai ter que deixar para trás, para que Deus coloque o vinho novo na sua vida. Deus não prepara vasos comuns para bênçãos extraordinárias. Deus, Ele prepara vasos que são vasos disponíveis, vasos que se colocam diante dEle para receber o novo dEle sobre a sua vida. Quando Deus está prestes a liberar algo muito grande, Ele lhe prepara para lidar com isso. Eu creio que existem temporadas de preparação. Existem temporadas que Deus, Ele trabalha no seu caráter, no seu amor por Jesus, na sua dependência de Deus. Não são tempos fáceis, mas são tempos que anunciam. São tempos que falam, são tempos que estão revelando o amanhã, que estão revelando o que Deus tem preparado. Por isso, quanto maior a bênção, maior a preparação. E essa preparação, essa palavra preparação, ela é um tanto, eu posso dizer, desafiadora. Por quê? Porque quando Deus está te preparando, não tem como dizer que não dói. Quando Deus está te preparando para uma bênção, sabe, muita coisa mexe na sua vida, muita coisa movimenta, há muitas movimentações. E isso nos deixa muitas vezes frustrados, porque a gente pensa que está em pecado, a gente pensa que saiu de uma direção, a gente pensa que fez alguma coisa que desagradou a Deus, e na verdade é puramente a preparação do Espírito Santo na sua vida. Então, pode doer. E existem alguns sinais que Deus está lhe preparando, como eu disse. Você se sente estranhamente isolado. Eu acredito que esse é um dos primeiros sinais. Você sente a falta de amigos para conversar. Você sente que você está em total companhia com Deus, porque os outros todos debandaram. Parece até que você tem alguma coisa. Você já se sentiu assim? Como se você tivesse uma marca onde ninguém está se aproximando de você? Como se tivesse alguma coisa na sua vida, sabe, errada, e as pessoas estão lhe rejeitando, algumas estão se afastando, e você não entende tudo isso que está acontecendo? Esse isolamento foi o que Deus fez com Jesus.
Antes de Jesus começar o ministério dele, ele ficou 40 dias no deserto. E a Bíblia diz que quem impeliu ele para o deserto foi o Espírito Santo. E quando estamos num deserto, sabe, parece que ninguém acha o nosso endereço. Parece que ninguém tem o nosso telefone, nem para perguntar se estamos vivos ou se estamos mortos. Se estamos bem ou se não estamos bem. Se já ficamos melhor ou continuamos doentes. Quando uma pessoa está passando por esse momento de isolamento, é um momento extremamente difícil, delicado. Porque a Bíblia diz que Jesus foi abandonado pelos seus. Os discípulos se escandalizaram quando Jesus foi preso. Pedro negou Jesus, aquele Pedro que havia dito assim: mestre, ainda que eu tenha que morrer contigo, na hora do vamos ver, onde está Pedro? Cadê Pedro? Pedro saiu. Pedro fugiu. Pedro disse: eu não conheço esse homem. Nós sabemos que as pessoas, quando são pressionadas, elas acabam muitas vezes sendo evasivas, se afastando, porque elas não querem de alguma maneira se envolver com o problema dos outros, porque elas têm o problema delas, então elas não querem se envolver com o problema do outro. Você se sente desconectado, até de pessoas que você confiava, sabe? Eu não sei se você já sentiu isso, mas quando Deus está lhe preparando para algo maior, você se sente desconectado. Parece que aquela pessoa não é mais sua amiga. Parece que aquele lugar não faz mais sentido para você. Parece que andar com aquela pessoa, sabe, já não é mais a mesma coisa. Por isso que relacionamentos que você achava forte, eles começam a ruir. Relacionamentos que você achava que eram indestrutíveis pela história, pela caminhada junto, aquilo começa a se desfazer. Portas se fechando de repente. Isso já aconteceu contigo? Porta que estava aberta, agora está fechada. Porta que, sabe, parecia que era para você e quando você chegou lá, você não sentiu que aquela porta era para você. Então, eu entendo que Deus começa a movimentar as coisas da nossa vida, porque Ele tem um propósito nisso, Ele tem um objetivo nisso. Antes de Deus lhe dar algo novo, Ele permite que o antigo seja removido. Então, algumas pessoas têm que liberar espaços para que Deus possa trazer outras pessoas para se sentarem na mesa. Se lembra daquela parábola das bodas? Que o dono da festa, ele disse para o funcionário dele: cadê os convidados? E cada um deu uma desculpa. Então ele disse: saia pelos valados, saia pelos caminhos e encontre pessoas para preencher aqui o espaço. Bem, é exatamente isso que acontece. Algumas pessoas começam a dar desculpa, sabe que não pode estar com você, que não vai poder estar no seu aniversário, que não vai poder ir naquela janta que você marcou, que não vai poder estar num determinado lugar. E isso é o trabalhar de Deus, é todo o trabalhar de Deus. Abraão teve que deixar a sua terra natal antes de receber a promessa. Essas movimentações de Deus, essas mudanças, elas fazem muita coisa, elas realmente mexem com as coisas. E sabe, quando você chacoalha uma árvore que está carregada de frutas e chegou a estação de colheita, e você sacode aquela árvore, vai cair as frutas podres e vai ficar apenas as frutas maduras. José teve que ser lançado no poço antes de ser governador. Você enfrenta fortes ataques espirituais, porque o inimigo só ataca o que teme. O diabo não joga munição fora. Se você está sendo atacado, é porque Deus está preparando algo grande para a sua vida. E olha aqui a resposta de Deus para você que entrou nessa oração. É por isso de tanta opressão, é por isso de tanta resistência, é por isso que parece que tem dias que você não vai aguentar, é por isso que tem dias, sabe, que parece que o mundo inteiro está caindo na sua cabeça e você não sabe o porquê que aquilo está acontecendo.
Quando Deus quer te abençoar, absurdamente, Ele orquestra conexões divinas. Ele vai colocando você diante de pessoas que você nunca imaginou que você estaria diante delas. Ele faz o seu caminho cruzar por pessoas. Ele faz pessoas te conhecerem. Ele leva o seu nome até determinados lugares para te abençoar. Quando Deus está prestes a te abençoar de uma maneira extravagante, Ele pedirá o que está no seu coração, para que Ele libere o que está nas mãos dEle para você. Olha que tremendo! Isso é uma palavra de Deus para você. Libera o que está aí no teu coração e Ele vai liberar o que está nas mãos dEle para você. Quando Jesus confrontou o jovem rico, Jesus estava querendo o que estava dentro do coração dele. E se ele entregasse aquela avareza, aquele apego, aquela mesquinhez que estava no coração dele, Jesus ia liberar o que estava nas mãos dele para aquele jovem rico. Aquele jovem rico nunca conheceu, nunca pôde experimentar os planos divinos, porque havia coisas que estavam no seu coração. Quando Deus está prestes a te abençoar, você tem uma sensação avassaladora de expectativa. Algo está para acontecer. Eu já acordei assim algumas vezes, sabe? De eu acordar pela manhã e dizer: alguma coisa boa está para acontecer. Alguma coisa grande está para ser liberada. Eu acredito que nós sentimos as movimentações também divinas, as movimentações do céu em nosso favor, as conexões de Deus que estão vindo para a nossa vida. O desconforto, o isolamento, a espera, a guerra, todos esses sinais estão apontando para algo maior que Deus fará na sua vida. Deus está fechando algumas portas não para puni-lo, mas para redirecioná-lo. Por isso, confie no plano de Deus. O plano de Deus é perfeito. E se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, você precisa aprender a acreditar que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele guia os passos do homem bom. Confie, Ele está te levando a um lugar de pastos verdejantes, de águas tranquilas, de provisão sobrenatural, de livramento, de milagres, de extraordinário. Aleluia! Glória a Deus! Você recebe essa palavra? Você recebe essa direção do Senhor para a sua vida? Glória a Deus! Eu creio. Deus está agindo, Deus está trabalhando, há um liberar de Deus aqui. E Deus trouxe essa palavra como uma resposta para muita gente que está me ouvindo. Eu creio nisso. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar domingo. Nesse domingo eu estarei ministrando às 9 horas da manhã. Teremos culto às 9, às 18h30. Eu vou estar no culto das 9. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Será o 5º domingo da profecia. E assim como eu falei na oração da manhã, eu quero falar na oração da noite, porque às vezes tem gente que não pega a oração da manhã, vem na oração da noite. Eu estou oficialmente abrindo mão do meu horário na televisão, certo? Eu vou ficar até o final do ano só e depois eu vou encerrar. Eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor. O desafio de estar na televisão é muito grande, então eu estou aqui falando com os meus parceiros, falando com todos aqueles que me ajudaram em oração também, por esse grande desafio que há 2 anos Deus colocou no meu coração. Milhares de pessoas, milhões talvez, foram abençoadas através desse programa de televisão, tanto na Band quanto na Rede TV. Mas eu cheguei até onde eu podia chegar, certo? Estou orando a Deus para que, quem sabe, no futuro Deus me entregue um programa, que eu não precise pagar, né? E como eu tenho dito desde o início, os programas de televisão é como pagar um apartamento por mês. E nós não temos uma igreja que nos banca, né? Não tem uma igreja me bancando. Tudo é mantido por nós e pelos parceiros doadores que nos ajudaram nesse tempo. Então eu fiz o meu melhor, certo? E creio
que também cumprir a minha missão nesse tempo. E se Deus quiser que eu volte para a televisão, Deus vai ter que fazer um grande milagre aí, e Ele pode. Ele é Deus que faz milagres. Amém? Então, a partir de hoje eu disse que eu não iria falar mais sobre isso. Então, falei tanto na oração da manhã quanto estou falando agora, certo? E não irei repetir esse assunto. É por isso que vocês não vão me ouvir nos próximos meses falando tão frequente da televisão, ok? E, claro, se surgir alguma coisa de Deus me abrir uma porta, aí sim, né, eu venho aqui e falo com vocês. Ok, gente querida? Muito bem. Deus está no controle. Até o final do ano eu estarei na televisão, tá? Então, meu contrato vai até final de novembro e início de dezembro, com as duas televisões, com a Rede TV e com a TV Bandeirantes, certo? Orem por nós, para que Deus continue nos abençoando. Agora queremos tomar um fôlego, certo? E renovar as nossas forças para os novos projetos que Deus vai nos apresentar aí no futuro. Amém? Muito bem. Também quero falar dos nossos livros, né? Nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o Café com Jesus 2. Se você ainda não adquiriu, peça pelo site, nós vamos mandar para você, certo? Esses livros aqui têm sido uma bênção na vida de muita gente. É bom, inclusive, para você dar de presente para alguém, certo? Esse é um ótimo presente. Com certeza a pessoa vai gostar muito. Glória a Deus. E quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que puder. Não, sabe, não se limite só a 9, a 10, a 20, mas se você puder tirar alguns minutos, até depois que acabar a oração, compartilhando ela, faça isso. Porque tem alguém próximo de você que precisa ouvir essa palavra de hoje. Tem alguém próximo de você que precisa receber a oração que nós vamos fazer hoje. Ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue a sua carta agora, vamos levantar a Deus. E você que não tem carta, escreve uma. Tá? Escreve uma. Essa carta que você pode baixar lá no meu site, é gratuito para você baixar, tá? E se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós apresentamos agora ao Senhor todas as cartas, todos os pedidos, orações específicas que foram feitas aqui nesse propósito. O Senhor me deu essa direção, então estamos debaixo de uma palavra do Senhor. E o Senhor me disse, ensine meu povo a fazer orações específicas. E é o que o teu povo está fazendo. Por isso, Pai, eu te peço, libera respostas. Libera respostas sobre o teu povo. Abre as portas certas. Redireciona quem tiver que redirecionar. Afaste quem tiver que afastar. E coloque quem o Senhor quiser colocar. Nós cremos, ó Deus, que Tu estás no controle de todas as coisas e que Tu és Deus para nos surpreender. Tu és Deus para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Senhor, eu quero fazer uma oração que eu sinto de fazer hoje aqui. Que essa oração de hoje chegue a pessoas chaves. Que essa oração de hoje chegue a pessoas, meu Deus, que precisam receber essa palavra, que precisam receber essa direção. Talvez pessoas que estejam em crise,
pessoas que estejam buscando uma resposta, pessoas que estejam buscando uma porta aberta, que estejam buscando um milagre. Sim, ó Deus, eu oro inclusive por mulheres que colocaram, Senhor, nos seus pedidos, que pediram para o Senhor abrir a sua madre, mulheres que pediram um filho, mulheres que estão pedindo um milagre de Deus. Eu oro por esse milagre agora e que o poder de maravilhas entre em ação. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo câncer, toda alergia, todo tipo de enfermidade renda-se a Jesus Cristo e que haja saúde total e completa. Oramos e pedimos a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E eu peço, intervém, libera milagres, abre os céus, libera favor, traga força, traga cura, traga, Senhor, mudanças no nome de Jesus Cristo. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor, a Deus toda a exaltação. E que a presença de Jesus possa encher a nossa vida, a presença de Jesus possa encher a nossa casa. É o que nós pedimos, Senhor. Amém e amém. Diga assim comigo: Jesus, eu invoco o teu poderoso nome agora. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Eu quero ver quem vai estar comigo amanhã às 6 da manhã. Amém? Eu quero ver quem vai estar aqui amanhã às 6 da manhã junto comigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, firmes no propósito, crendo que Deus nos surpreenderá. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo a paz, a alegria, a força de Deus, a sabedoria e a presença de Jesus Cristo sobre a tua vida e sobre a tua casa. Meu Deus, afasta a ansiedade, a angústia, os maus negócios, as perturbações, as insônias e todo o mal. E que essa casa seja visitada pela glória de Deus. Que essa casa seja uma casa cheia do amor, cheio da paz, cheio da presença do Senhor Jesus. Nós damos bem-vindo ao Espírito Santo na nossa casa, no nosso trabalho. Pedimos que o Senhor unja nossas mãos, nos habilite para toda obra. Oramos pela salvação de todos da nossa casa. Aviva o coração deles, Pai. Enche-os da tua presença, enche-os do Espírito Santo. Oramos para que todos eles tenham uma experiência sobrenatural e gloriosa com Jesus Cristo. Te pedimos também, Senhor, dê-nos livramento e que toda arma forjada contra nós caia por terra, inveja cai por terra, maldade cai por terra, contrariedade cai por terra, tudo aquilo que se opõe, aquilo que pertence a nós, nós oramos para que caia por terra. Também oramos por justiça de Deus e liberamos essa palavra: a justiça de Deus está sobre nós. O Deus que nós servimos é um Deus justo, é um Deus poderoso. Por isso que toda injustiça seja visitada pelo nosso Pai Celestial. Toda injustiça contra nós, contra a nossa casa, injustiça que foi feita de forma direta ou indireta, pedimos a justiça do Senhor. E oramos, Pai, porque queremos caminhar debaixo de céus abertos e apresentamos diante de Ti, Pai, tanto no início da oração quanto no final, apresentamos nossas cartas para Deus, apresentamos nossos pedidos, a nossa oração em detalhes, específica, que o Senhor nos pediu. Colocamos diante de Ti, Pai, tudo que está aqui na nossa carta. Apresentamos diante de Ti os detalhes, os nossos projetos, os nossos sonhos, aquilo que estamos pedindo ao Senhor, de forma, Senhor, detalhada. Pedimos um milagre, pedimos a bênção, em nome de Jesus. Amém. Se Deus abençoa, não há nada que pode amaldiçoar ou bloquear ou de alguma maneira fazer com que não prospere.
Quando Deus coloca a mão, a coisa acontece. Eu quero hoje liberar uma palavra profética sobre a tua vida muito forte. E no final, estaremos orando mais uma vez, apresentando a nossa oração específica em detalhes para Deus. Eu quero convidar você a deixar a sua curtida aqui nesse vídeo, isso nos ajuda muito para que o YouTube mande para outras pessoas. E eu quero pedir uma gentileza para cada pessoa que está participando dessa campanha. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E que Deus te recompense por isso. Você está semeando a palavra na vida de outras pessoas, você vai colher isso dentro da sua casa. Então não esqueça de compartilhar. A Eliana, ela me mandou um testemunho maravilhoso. Ela escreveu para a gente: eu quero agradecer primeiramente a Deus e também por ter recebido um compartilhamento de uma colega. Comecei a te seguir e a crer naquilo que Deus estava falando. Fui curada do estômago. Meu filho abriu a própria empresa e recebi a cura do meu joelho esquerdo, quando o Senhor falou que Deus estava curando o joelho esquerdo de uma mulher. Naquele momento ajoelhei e profetizei a minha cura, pois sofria demais de dores. Agradeço pelas orações. O tanto de pessoas curadas de joelho, eu já perdi as contas. Só nos últimos dias, pessoas curadas de artrose, pessoas que tinham problemas sérios no joelho. Jesus Cristo cura. Ele opera milagres. Eu não peço e nunca pedi que você colocasse a fé em mim. Não coloque. Coloque a fé em Jesus Cristo. Coloque a fé na palavra. Coloque a fé na palavra profética. E creia, Deus fará mais. Amém? Deus me deu uma palavra e essa palavra é uma direção. Não sei se serve para 10, para 100, para 1000, para 10 mil, mas eu sei que é uma direção. O Senhor, Ele tem falado muito nessa palavra. Não pare na crescente. Aí você diz: como assim não pare na crescente? Você vai entender. Gênesis capítulo 42, verso 7 e verso 8 diz assim: vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Preste atenção. Você sabe que José foi vendido pelos irmãos. Depois ele foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Lá a mulher se apaixonou por ele. Ele não quis ter nada com a mulher. A mulher criou um grande barulho. José foi preso. Daí lá dentro ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Teve a oportunidade de estar frente a frente com o faraó. Interpretou os sonhos do faraó. Foi colocado como governador do Egito. 7 anos já havia se passado da interpretação do sonho do faraó. E agora José estava administrando a comida do Egito. Porque na interpretação do sonho era 7 anos de fartura e 7 anos de vacas magras, de dificuldade. Então, José já estava no tempo das vacas magras e ele estava como administrador de toda a comida do Egito. Então, tudo passava por ele. Os armazéns estavam sob o controle de José. E quem é que aparece lá, num belo dia? Os irmãos de José, aqueles que haviam vendido ele como escravo. Eles não reconheceram José, ele estava diferente. Mas José os reconheceu, ele viu que eram seus irmãos. Mas eu não quero falar propriamente disso. A pergunta aqui é: José, depois de ter sido colocado no propósito de Deus, estar próspero, estar cheio, eu posso dizer, dos sonhos de Deus sobre ele, por que José não foi até a casa do pai? Por que José não retornou à sua terra?
Você já tinha parado para pensar nisso? Por que que quando José foi levantado como governador do Egito, ele não retornou à casa do pai dele? Porque ele amava o pai dele amava ele, o pai dele pensava que ele estava morto. Será que José estava com medo do que os irmãos poderiam fazer com ele? Claro que não. José não tinha medo porque agora ele tinha todo o exército do Egito junto com ele. Você já tinha parado para pensar nisso? Porque quando eu morava no sul, eu via muitas pessoas indo embora da cidade e elas trabalhavam em grandes centros e no Natal, sabe, uma vez por ano, elas voltavam para o sul do Brasil para ver as suas famílias. E isso era normal. Então nós víamos naquele período do Natal, ou no período do Ano Novo, nós víamos as pessoas indo até a sua cidade natal para ver seus parentes, para entregar presentes, para rever a terrinha, tudo isso. Só que José não fez isso. José, mesmo como governador, e se ele fizesse um pedido para Faraó, com certeza o Faraó teria autorizado ele ainda com uma guarda para ir até o pai dele. Mas por que que José não retorna à casa do pai, mesmo estando na promessa, mesmo estando, sabe, com todo o poder de fogo e com todas as possibilidades, com todos os recursos para poder visitar o pai? Por que que José não vai visitar o pai? Por que que ele não retorna à casa do pai, nem para dar um abraço? Só para dar uma breve pausa aqui, tem uma outra história semelhante a essa, que é a história de Davi. Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Daí o pai disse para ele entregar a marmita para os irmãos. Aí ele foi lá e entrega a marmita, e quando ele entrega a marmita, ele vê Golias. E daí acontece tudo o que aconteceu. Ele vence Golias, e a Bíblia diz que daquele dia em diante, Davi não volta mais para a casa do pai também. Dali em diante, você vai ver Davi só crescendo. Dali em diante, você vê Davi sendo rei, primeiramente de um lugar e depois rei de outro lugar, até ele se tornar rei de toda a terra ali, de Israel e de Judá. Ou seja, ele não volta também para a casa do pai. O que acontece é quando houve a separação de Davi e Saul, que os irmãos de Davi e o pai de Davi foram até a caverna de Adulão, onde Davi estava escondido, para ali estarem com ele. Então, Davi não retorna mais para casa, mas a sua subida é crescente. A mesma coisa aconteceu com José. José não voltou para a casa do pai, nem para dar um abraço. E eu fiquei pensando, sabe, nessa palavra, e eu pensei, por que que José não retornou? Por que que José, só anos mais tarde, ele vai enterrar o pai e volta à terra? Bem, eu quero que você entenda uma coisa. Quando você está numa crescente da vida, quando você vê que o favor de Deus está sobre você em algo, você não pode retroceder. Por mais que você tenha, sabe, a oportunidade ou os recursos, ou seja lá o que for, a habilidade que você adquiriu, o conhecimento para começar qualquer coisa, quando você está numa crescente e que você vê que naquela crescente Deus está, você não pode pensar em retroceder. Você não pode pensar em parar. Você não pode pensar em dar uma pausa. Você tem que seguir o fluxo de Deus que está naquela crescente. É por isso que eu disse para vocês, essa palavra é: não pare na crescente. Quando Deus estiver te honrando, quando Deus estiver abrindo o seu entendimento, quando Deus estiver te prosperando num lugar e sabe, o fluxo continua crescente, você tem que aprender a ir nesse fluxo. Você sabe o que interrompe o fluxo na vida de muitas pessoas? O que interrompe o fluxo na vida de muitas pessoas é elas desistirem
na metade. Ou seja, eu cheguei até aqui e agora eu vou retroceder. Eu vou lá porque eu tenho que estar perto da minha família. Eu tenho que estar perto da minha terra. Eu tenho que estar perto dos meus. Ei, existe uma crescente que você vai ter que discernir. Existe uma crescente que você tem que entender. E você não pode parar. Davi não voltou mais para a casa do pai. Ele não voltou mais a cuidar das ovelhas. José não voltou a trabalhar para o pai. José entendeu que ele estava numa crescente de Deus, ele estava num fluxo divino e que ele deveria avançar naquilo e jamais retroceder. E sabe qual a palavra que veio ao meu coração quando eu estava meditando nela? Essa palavra, ela fala de não interromper. Mas, na maioria dos casos, as pessoas chegam até um determinado ponto e elas decidem voltar atrás. Elas chegam a um determinado ponto e elas decidem retroceder. E sabe, eu sei o que é. É a falta de discernimento de quando elas deveriam acelerar, elas acabam estacionando e retrocedendo. Sabe, tem coisas que não deve mais mexer com nós. Tem certos sentimentos que não podem fazer parte mais da nossa vida, que não podem mais fazer parte do nosso coração. Você tem que entender as coisas. Você tem que entender as permissões, as autorizações de Deus, que Deus permite. Sabe, às vezes Deus permite você visitar a sua família, visitar os seus parentes, visitar o lugar aonde você nasceu e passar por lá. Mas você tem que entender, esse lugar, ele pode ser um lugar de descanso, mas ele não pode ser um lugar de construção para você. Porque depois que Deus te leva para uma crescente, você não pode retroceder. Depois que Deus te coloca num lugar, você só tem que avançar dali para frente e não dali para baixo. Eu creio que a nossa vida, ela não deveria ser, sabe, como se fosse uma hipérbole, como se fosse um alto e depois um baixo. Não, a nossa vida tem que ser numa crescente. É por isso que se você, aqui, vamos identificar uma coisa, a voz de Deus está numa crescente. Isso é muito forte, a voz de Deus está numa crescente. Então, se eu pegar a contramão daquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu estarei fora da direção. A voz de Deus está numa crescente. Isso significa que se eu parar de crescer, é porque em algum momento eu não compreendi a voz de Deus. Aqui é a chave. Essa é a chave que você tem que compreender. Essa é a chave que poucos compreendem. E às vezes as pessoas, elas querem seguir numa linha reta na vida, sabe? E elas ficam se perguntando, por que eu não tenho resultados? É porque está faltando para você uma direção. Você está sem resultados porque está faltando uma direção para a sua vida. E eu não estou falando só de resultado financeiro, eu falo de tudo. Então, existe uma diferença entre o lugar que você quer estar e o lugar que você precisa estar. Existe uma diferença quando você está crescendo num lugar, prosperando e avançando, e quando você estagna naquele lugar. Porque se você estagna, existe uma voz também falando. Qual é a voz? A voz da mudança. A estagnação, ela é um sinal, ela é uma comunicação divina de que você precisa mudar de direção. Que essa direção aí que você está, não está certa. Não está indo para frente. Você vai ter que mudar a direção. E não tenha medo de mudar de direção. Porque nos sentimos tão espertos e pensamos que fazendo as mesmas coisas, com as mesmas táticas, com as mesmas ideias, vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar.
Porque tem coisas que só vão voltar a funcionar se você mudar de direção. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra na sua vida. Mas essa palavra, ela é luz para alguém que está aí me ouvindo. Não saia de uma crescente. Jamais saia de uma crescente. Não cometa esse erro. Deus está falando com alguém aqui hoje. Em nome de Jesus. Eu deixo essa revelação para você. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Amém? Quero declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente para você dos nossos livros Café com Jesus. Esse aqui é o Devocional 1 e esse aqui é o Devocional 2. Você pode adquirir lá no meu site. São direções diárias que vão te abençoar, que vão enriquecer o teu dia. Comece seu dia na presença de Deus e sua vida nunca mais será igual. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Vocês lembram que hoje na oração da manhã eu falei para vocês que amanhã, na quarta-feira, eu iria começar a Sala do Alto, que é um tempo de conselhos e direções especiais que eu vou dar dentro da academia aqui no Global. Decidi trocar de nome e o nome vai ser A Mesa do Conselho. Direções especiais para a sua vida. Vai acontecer mas 2, 3 quartas-feiras do mês. Às vezes até mais, certo? Vai ser algo incrível. Às 9h45 da manhã. Eu vou ficar de 30 a 45 minutos só respondendo dúvidas, só dando direções e ajudando você, porque essa é a graça que Deus deu para mim. Eu atendo gente do mundo inteiro. Eu ajudo as pessoas a elas enxergarem a direção de Deus na vida delas. Eu não decido por ninguém, porque cada um é responsável pelas suas decisões, mas eu ajudo a pessoa a enxergar o que Deus está falando com ela. Então, eu quero convidar você a participar da Mesa do Conselho Profético. Essa Mesa do Conselho Profético vai acontecer quase todas as quartas, porque tem alguma quarta que eu não vou conseguir, mas daí eu vou avisar com antecedência. Então, segunda e terça tem aula na academia e na quarta nós vamos ter essa mesa do Conselho Profético. Se você quiser participar, aqui na descrição tem um link da academia, ou você pode ir direto no meu site www.vinicius7.com.br e se tornar nosso aluno e poder participar dessa mesa. Quem sabe Deus não está preparando lugar para você nessa mesa. Bem? Glória a Deus. Muito bem. Deixa eu falar para você da Carta para Deus. Você pode baixar gratuitamente no meu site. E se você não conseguir baixar, pega uma folha de papel em branco e faz a tua carta para Deus. Faça uma oração detalhada. Estamos no segundo dia desse propósito. Eu estou obedecendo uma instrução que Deus me deu e eu creio, Deus vai fazer coisa muito grande aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos declarar o Salmo 91. Quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui, compartilha. Se não é inscrito, inscreva-se agora. É Deus que está me apresentando para você. É Deus. Você não estaria aqui, sabe? Eu vou lá conhecer. Não. Até se você chegou aqui de curioso, foi Deus que te trouxe. Tá? Porque foi de curioso que Moisés teve uma experiência sobrenatural no deserto. Então você está aqui para ter uma experiência com Deus também. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra.
pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Vamos colocar também diante de Deus a nossa carta. Amém? É uma oração detalhada. Eu ouvi uma pessoa no comentário escrever assim, entenda, eu não estou lhe criticando, mas quero ajudar você a entender, certo? Uma pessoa escreveu assim, não precisa fazer carta para Deus, a gente pode só falar para Ele. Você já ouviu falar em um ato de fé? Tem coisas que é um ato de fé. É um ato de fé. Se a gente ir por esse pensamento que não precisa fazer nada, às vezes a gente perde, sabe, de movimentar a nossa fé. Então eu acredito muito nisso. Eu ouvi, quando, antes do meu ministério romper, que não precisava eu ir a eventos, que tudo que eu precisava estava na igreja local. Que não precisava eu buscar uma direção de Deus, não precisava eu conhecer outros homens de Deus. E enquanto eu me mantive naquele pensamento, nada aconteceu comigo. Eu não estou dizendo que Deus opera só através de eventos, não. Deus opera, sabe, no seu quarto, na simplicidade, numa igrejinha pequena. Claro que Deus opera, mas muitas vezes Deus vai lhe levar a um ato de fé. Muitas vezes Deus vai lhe levar a um ato de fé. Então, sabe, quando Deus lhe tocar a se movimentar ou a fazer algo pela fé, faça, porque Deus vai te honrar. Deus honra a fé das pessoas. A fé sem obras é morta. E nós vemos pessoas, sabe, muitas vezes eu vejo conselhos que não são de Deus para as pessoas. Não são de Deus. Então, mova-se por fé. Amém? Faça uma carta. Pega aí uma folha em branco, se você não quer baixar, pega uma folha em branco. Faz a tua carta para Deus. Entra nesse propósito de cabeça. Quem sabe não é isso. Sabe que Deus está falando com você aí. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, estou aqui em obediência ao que o Senhor me falou. Ensina o meu povo a fazer orações específicas. Meu Deus, Tu és um Deus de detalhes. Toda a riqueza de uma rosa, toda a luz de um sol, toda a natureza e tudo que Tu criou sustentado pela palavra do Teu poder. As cores brilhantes do céu, o entardecer, as gotas de água que vem da chuva. Senhor, tudo de uma forma maravilhosa, a forma como o Senhor nos criou, o nosso corpo, tudo bem encaixado, colocado no lugar certo. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque Tu és um Deus de detalhes. E por isso nós escrevemos essa carta para o Senhor, apresentando a Ti os nossos pedidos, apresentando a Ti as nossas necessidades, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos anseia, aquilo que queremos alcançar, aquilo que precisamos que o Senhor entre nesse problema. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu apresento, representando a carta de cada pessoa que está orando junto comigo agora, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa. Eu apresento diante de Ti a sua casa, a sua família, seus negócios e todos os seus pedidos de oração. Todas as cartas nós colocamos agora diante de Deus e pedimos a Tua bênção, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, para que haja cura total e completa do alto da cabeça à planta dos pés. Eu digo câncer, alergias, infecções, inflamações, dores no corpo, saiam no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu declaro saúde, saúde total e completa. Oro também por portas de provisão, portas de recursos sobrenaturais, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vida, manifesta a glória, libera bênçãos, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa e a tua família. Não esqueça de compartilhar. Seja uma bênção para alguém e colhe os resultados disso. Deus te abençoe, Deus te guarde e até mais, se Deus quiser.